Olá, estamos aqui numa aula assíncrona, porque essa aula cairia no dia 2 de novembro, que é o feriado. Então, nós combinamos de fazer uma gravação e vocês assistirem esse conteúdo, já que o mês de novembro está reservado para as apresentações de vocês já do texto do Sertor, né? Então, conforme a Flávia falou para vocês, a gente ia gravar, eu gravando essa aula sobre o capítulo 4 e o quinto, que é bem pequeno, uma vez que ele é incompleto, do Mark Bloch, do Apologia da História, que nós estamos analisando, capítulo por capítulo, não é? E a Flávia vai desenvolver as questões relacionadas ao laboratório de História. E nós aqui então vamos falar um pouco sobre esse capítulo 4, cujo título é Análise Histórica, né? E falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que não tem nem título, nem itens, né? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito num contexto extremamente adverso para o autor, para o Mark Bloch, preso e depois ele foi fuzilado, né? Então ele não pôde terminar esse texto, ficou incompleto. E tem uma certa dramaticidade esse fato, mas por outro lado é curioso como que a última frase do rascunho do quinto capítulo é fenomenalmente sintética, como a gente vai ver. Bom, sintética de toda a obra, de todo o livro. Bom, então eu vou aqui passar para o primeiro slide, para a gente falar algumas questões mais genéricas. É, A grande questão proposta pelo Bloch aqui nesse capítulo, e no início desse capítulo, e é uma coisa que ele vai trabalhar ao longo dele todo, né? É que tipo de valor tem, né, a análise histórica. E aí ele coloca uma questão logo de início, que é uma questão que vocês já devem ter se deparado várias vezes quando pensam ou ouvem coisas que falam sobre história, né? O que é mais importante para o historiador? É julgar ou compreender, né? Eu costumo dizer, e eu já disse isso aqui para vocês, mas vou repetir, eu estudo Inquisição. Eu estudo Inquisição em Goa, uma Inquisição portuguesa, né, criada no Reino de Portugal, mas cuja jurisdição era em Goa, uma cidade da Índia, a capital do estado da Índia, ou seja, a capital do Império Português do Oriente, ou o Império Asiático Português, como vocês queiram chamar. Essa, o fato de eu estudar a Inquisição muitas vezes me coloca numa situação de ser questionada se, porque eu falo algumas coisas em relação a algumas, algumas impropriedades que são mencionadas sobre a Inquisição, e aí algumas pessoas falam assim, mas você defende a Inquisição? E eu falo, não, 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 absolutamente não. Eu acho a Inquisição desprezível, assim como acho desprezível o nazismo, por exemplo. O juízo de valor que eu faço sobre esses eventos históricos é meu, eu tenho direito a ter, é claro, mas como historiador e como professora de história, o fato de eu ter esse juízo de valor não explica esses fenômenos históricos. Eu fico apenas no julgamento, fico apenas na minha percepção pessoal, moral, é, individual sobre esses eventos históricos. Mas esse meu julgamento, essa minha perspectiva, ela não, absolutamente não ajuda a explicar a história, né? Então, para a pergunta do Bloch, logo do início do capítulo 4, se é mais importante para o historiador julgar ou compreender, a gente pode responder sem dúvida alguma, e ele responde também, a gente responde com ele, né, a partir do que ele escreve,
é compreender. A grande missão, o grande objetivo do historiador é compreender os fenômenos históricos, né? Ele faz até uma comparação muito interessante entre os juízes, né, e os cientistas, de um modo geral, né? Ele diz que esses dois ofícios, eles têm, até um momento, eles têm muitas semelhanças de procedimentos, mas no final, ao juiz cabe julgar e emitir uma sentença. É obrigatório, é da natureza do juízo fazer isso. O historiador, não. É muito mais importante para os cientistas em geral e para o historiador especificamente fazer o registro do acontecimento, ou no caso do cientista, do experimento, né? E o Mark Bloch ressalta ainda, na página 126, que o juízo de valor ele se torna uma armadilha muito perigosa para o historiador, né? Com certeza é um perigo muito grande que, segundo o Bloch, se você se dedica muito a esse procedimento do conhecer, desculpem, de ter o juízo de valor, né? Você perde até o gosto, você pode vir até a perder o gosto pela, pela explicação, né? Pelo entendimento, pela compreensão do evento. Aqui eu noto que eu deixei esse quadrinho que se coloca aqui automaticamente, ele está por cima do texto do slide, né? Abstração e imaginação são ferramentas necessárias a qualquer ciência, inclusive a história, segundo Mark Bloch, né? É impossível você não pensar de maneira imaginativa e com alguma abstração a história. E a ciência como um todo. Se você pensar, por exemplo, eu tinha uma amiga que tinha uma dificuldade enorme de imaginar a célula do corpo, né? E imagina o primeiro biólogo imaginando uma célula, né? É um poder de abstração, é um poder e uma imaginação muito grande, né? Ou imaginar o universo, né? O sistema solar, ou mesmo que não se imagine de forma correta, tanto a imaginação quanto a abstração são ferramentas fundamentais para o conhecimento também. Então, o conhecimento, o que o Mark Bloch está querendo dizer aqui, é que o conhecimento não é só fruto da análise seca das coisas materiais, né? Precisa também do engenho, da imaginação, da abstração para poder, inclusive, fazer as questões que são fundamentais para a gente entender a, a, os eventos, né? Sem as perguntas, a gente não chega a lugar nenhum. Essa é a grande dica, né, que eu posso dar para vocês quando vocês quiserem ser bons professores de história ou bons historiadores, né? É, o Mark Bloch também fala, né, que é impossível o historiador sair do seu tempo. Ele não pode abrir mão do que ele é, né? E isso, é claro, tem um impacto muito grande nas nossas capacidades de análise, né? E até nas nossas perguntas, né? Por exemplo, até uns 25 anos atrás, difícil, 25, mais um pouquinho, vai lá, mais uns 30 anos atrás, ou um pouco mais, era muito difícil você ver trabalhos que envolvessem perguntas que tentassem entender o papel da mulher na história ao longo do tempo, né? É, essa questão, ela tá, essa pergunta, esse desconforto, esse interesse por essa questão, ele vem justamente de um movimento
que é o movimento feminista, que vai, de maneira inquieta, questionar por que, que os historiadores dedicam tão pouco tempo ao papel da mulher na história, né? E é curioso que ontem mesmo eu estava ouvindo uma professora lá da USP falando que ela notou que as salas da USP, todas as salas que têm nome na USP, são nomes de homens. Ela não tem nenhum nome de uma professora mulher. Isso é curioso porque a USP tem professoras poderosíssimas, né, na sua tradição. É, Emília Viotti, Laura de Melo Souza, existe uma quantidade enorme de nomes que a gente pode lembrar, mas a gente está numa sociedade mergulhada na lógica machista, né? E até isso se reflete no cotidiano da gente, né? Então, é impossível você. Algumas pessoas. Eu me lembro quando eu fazia graduação, tinha uma brincadeira que dizia assim: ah, mas o Marx não era feminista. Nem podia ser, né? O Marx é um homem do século XIX. E querer que ele fosse uma pessoa sensível à causa feminista antes mesmo da causa feminista existir é um tanto ou quanto equivocado. Aliás, a gente vai ver, né, que isso é anacrônico. E a gente vai ver já já também que isso é o maior dos pecados, é o pecado capital do historiador, né, é ser anacrônico. Então, na verdade, a gente tem que ter a consciência de que a gente é preso ao nosso tempo, né? E quando a gente olha para o passado, a gente está sempre presa a essa corrente, a essa prisão que é o nosso tempo, mas o historiador é aquele sujeito que é o cientista do tempo, como diz o Bloch, e ele tem que ter a coragem, né, de enfrentar essa dificuldade, esse desafio, né? E ele diz, na página 185, que o historiador nunca sai do tempo, mas por uma oscilação necessária que o debate sobre as origens já nos deu à vista, quando ele discutiu lá nos capítulos anteriores a questão das origens, né, na história. Ele considera, ora, as grandes ondas de fenômenos apresentados que atravessam longitudinalmente a duração, ora, o momento humano em que essas correntes se apertam no nó poderoso das consciências. Ou seja, o historiador ele tem que ser capaz de oscilar, de balançar entre essas duas categorias de visão da história, né? E uma forma fundamental nessa aproximação é a questão da nomenclatura, ou seja, uma série de nomes, conceitos, ideias que os historiadores vão entrar em contato quando eles trabalham com os documentos, já que os documentos informam os nomes das coisas, né? E o historiador, portanto, ele tem que ter muito cuidado com essas nomenclaturas. Por quê? Porque o vocabulário dos documentos ele é mais do que um testemunho. Ele não é nada mais que um testemunho. Ele é um testemunho poderoso. E como testemunho, segundo Bloch, ele é imperfeito, né? Então, o grande desafio do historiador é justamente se aproximar desse texto, que é o testemunho dos documentos, a não ser quando os documentos são materiais, é claro, e que aí não tem a escrita mediando, né? Mas quando você tem um documento escrito, você tem que ter enorme cuidado com aquilo que você está lendo, porque você pode ler uma coisa e entender outra completamente diferente, o que é um perigo. Tem até uma história muito clássica de um erro que é antológico, né? Todo mundo que quer falar sobre erro em história usa esse exemplo. Ninguém diz o nome da criatura, mas também não é difícil de descobrir se vocês quiserem. É muito descabelado. Tá?
É, a história é a seguinte: uma pessoa estava fazendo uma pesquisa e o tema da pesquisa era a polícia no século XVIII no Rio de Janeiro, né? E aí ele desenvolveu toda a tese dele, era uma dissertação, se não me engano, não era tese de doutorado, mas era uma dissertação. E nessa dissertação ele foi então falando da polícia no Rio de Janeiro, século XVIII, etc, etc, etc. Quando ele foi para a banca, foi para a defesa, né? O, o professor que fez a primeira arguição destruiu a tese, simplesmente com uma observação fundamental e que dali em diante inviabilizou a aprovação dessa criatura. Qual foi o erro fundamental dele que o cara da banca indicou? Ele pegou o termo polícia e usou no sentido que nós temos hoje de polícia. Polícia, para nós hoje, é esse sujeito que estabelece a ordem na rua, prende, tortura, arrebenta, né? É esse, é essa imagem que a gente tem da polícia hoje em dia. Mas a polícia no século XVII, no século XVIII, ela tinha um significado completamente diferente. Ou, melhor, um significado muito mais abrangente de ordem do que esse que nós temos hoje, né? Na verdade, a polícia era a política, a forma de se administrar uma cidade, de uma maneira geral. Então, fazia parte da polícia de uma cidade tomar conta dos pesos e medidas, né? Tomar conta da urbanização como um todo, ou seja, atribuições de polícia no sentido político de administração de uma cidade, né? E aí, quando se estabeleceu esse erro fundamental dessa criatura, né, inviabilizou toda a pesquisa que ele tinha feito. Por quê? Porque, como um professor meu que contou essa história há muitos anos atrás falou, o professor João Fragoso, era a besteira fundamental. Então, nessa aula, ele dizia assim: eu, quando pego um trabalho de um aluno, eu leio procurando a besteira fundamental, que é essa, né? A grande bobagem que você pode cometer a partir de um erro de leitura de uma pessoa que não teve o cuidado de procurar o significado do termo que era essencial no seu trabalho, que era a chave básica do seu trabalho, né? Então é extremamente perigoso e você tem que tomar muito cuidado quando você trata um texto, né? Porque as palavras elas mudam de significado, elas ganham novos significados, elas perdem significados, elas deixam de existir. Existe uma série de exemplos que a gente pode dar. Eu tenho alguns exemplos muito gaiatos, né? Tem uma história que eu sempre conto, que é a de uma tia, ela era muito mais velha que a gente. Ela tinha, para vocês terem uma ideia como ela era mais velha, ela tinha nascido em 1914, já morreu, é claro. Mas quando eu era adolescente, ela já, na minha perspectiva de adolescente, lá com meus 10, 11 anos, eu achava ela muito velha, né? E, e ela era muito pomposa, muito cheia de coisa. E eu e a minha irmã mais nova, que éramos duas bobinhas, né? Um dia ela falou uma palavra, ela falou cacete. Ela falou, ai, fulano é tão cacete. E nós achamos aquilo engraçadíssimo, a gente ria, 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 ria. E ela falou assim, mas por que vocês estão rindo? E aí a gente explicou que cacete era palavrão. Na época, na minha época de adolescente, lá quando eu tinha 10, 11 anos, cacete era uma palavra feia. Hoje em dia já não é tanto, né? Não tem o peso que tinha quando eu era mais jovem. Apesar de todo mundo saber que não é uma palavra que se deva falar toda hora, né? Mas não tem o peso que tinha, com certeza, antigamente. E aí ela achou graça e falou assim: ah, vocês estão achando engraçado que eu falei cacete? Mas então eu vou dizer para vocês que o que é esse cacete, né, para vocês? Como é que vocês chamariam uma pessoa cacete? Aí eu falei: uma pessoa chata.
E aí ela falou: Ah, chato? Ah, você sabe o que é chato? Não, não sei, não sabia o que era chato. E aí ela lembrou a gente procurando dicionário, a gente procurando dicionário, e eu descobri que era um piolho que dá lá nas partes íntimas, né? E aí ela falou: Olha, para mim isso é muito mais feio do que cacete. Cacete para mim é um pedaço de pau que bate em alguém ou então é uma pessoa chata. O que eu quero dizer com essa história é que a palavra, né, tanto a palavra cacete quanto a palavra chato, elas tiveram uma evolução muito específica, né? E as pessoas aplicam essa palavra em contextos diferentes, né? E muitas vezes a palavra, inclusive, perde o seu significado, o seu, não que perca o seu significado original, mas as pessoas que usam como a palavra chato nem sequer lembram ou sabem que chato é esse tal piolinho que fica lá nas partes íntimas, que não é uma coisa também muito elegante de se referir, né? É também uma parte baixa da história. Então, o historiador ele tem que estar sempre atento a isso, especialmente atento a isso, porque ele pode cair nessas armadilhas que um não conhecimento do significado das palavras pode levar. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, então como é que a gente faz para descobrir o significado de uma palavra do século XVI, né? Ou do século XVII, ou do século XVIII? Nós temos dicionários dessas épocas, especialmente século XVIII, século XVII, que podem ajudar a gente a procurar esse significado mais antigos, né? Esses dicionários, inclusive, estão online. Tem o dicionário do Bluetooth. Depois eu escrevo para vocês o nome eu posso botar para vocês depois no AVA os links para esses dicionários. E do Moraes também, que é do século XVII, se não me engano, ou então no iníciozinho do século XVIII. São dois dicionários que são muito usados. Outra coisa é tomar cuidado e procurar é, tentar ver em outros documentos, que não dicionário, é claro, nem sempre em todas as épocas tem isso, mas em outros documentos os significados que as pessoas davam a determinadas palavras. E a nomenclatura, especialmente o vocabulário, especialmente quando você está baseando a sua pesquisa em um nome especificamente, você tem que tomar muito cuidado, portanto, antes de sair falando sem pesquisar com atenção essa questão. Senão você pode fazer, como dizia o professor João Fragoso, como diz o professor João Fragoso, a besteira fundamental, né? Bem, então como a gente já falou para vocês, o Bloch ele diz na página 143 que o pior pecado do historiador é o anacronismo, né? Que é mais ou menos isso que eu acabei de contar para vocês da história da polícia. O rapaz ele pegou um conceito que hoje tem um significado e usou essa lógica, esse entendimento para pesquisar o século XVIII e por isso cometeu um anacronismo, ou seja, não estabeleceu uma relação de, de tempo, né, do significado da palavra. Existem outros pecados que o historiador pode cometer, né? Eu tenho até um texto em espanhol, que se vocês quiserem eu também ponho um link lá no AVA para vocês lerem, que é um texto muito divertido, são os Los Ocho Pecados del Historiador. É um texto em espanhol, mas ele arrola 8 pecados capitais, né, dos historiadores. E o anacronismo, é claro, está lá entre os 8, que é o grande pecado mesmo, né? Um historiador que comete o anacronismo, ele está passando um vexame muito grande, né? Mas existem
outros pecados, né? Um outro pecado que eu já falei para vocês é o da teleologia, que eu escrevi errado aqui, como eu pude ver agora no slide. É teleologia e não telologia, como está aqui escrito, tá? E o determinismo. O determinismo, ele também é um grande pecado, porque é uma visão que, como a gente vai ver com o restante da aula, ele afunila demais a explicação, né? E as explicações em história e nas ciências humanas como um todo, elas são necessariamente complexas. Não dá para ser simplista e dizer que há uma causa apenas para todas as coisas, né? É um pecado, com certeza. Mas o maior pecado, segundo Mark Bloch, é o anacronismo, né? E é claro que o Bloch também fala que é óbvio que é muito difícil fazer a periodização, né? É difícil, mas por outro lado é absolutamente necessário. O historiador ele tem que estabelecer recortes temporais para poder trabalhar com história, com a narrativa da história. Sem ele é impossível, você não pode falar de tudo. Então, no esforço de criar uma periodização, muitas vezes o historiador comete inconsistências temporais, faz algumas abrangências, ou esquece outras, né? Tanto que é muito comum, vocês já devem ter visto, alguns livros cujo título é O Longo Século XX, ou você já deve ter ouvido, inclusive muita gente está falando, está ecoando na internet, que o século XXI parece que começou agora só em 2020, né? Se bem que a sensação que a gente tem, as coisas que têm acontecido aqui não, é que parece que a gente voltou no tempo, mas isso é outra história. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que a periodização é necessária, é um instrumento, mas o historiador tem que ter consciência de que é sempre falha, né? Vocês devem estudar no segundo período a história medieval. E lá na história medieval, vocês vão ver uma discussão com a professora Ana Paula Lopes. Ela vai com certeza falar para vocês da questão do que é a Idade Média, né? Tradicionalmente, todo mundo sabe responder essa pergunta. A Idade Média começa no século V e termina no século XV, né? Mas isso é um recorte. E muita gente que trabalha com Idade Média discorda desse recorte, né? Algumas pessoas, alguns historiadores acham que, na verdade, a Idade Média começa um pouco antes do século V, que seria por volta do século III, com a crise do Império Romano, que infelizmente vocês não estão tendo aula de antiga para entender essa minha periodização, mas acreditem, é uma periodização possível, tá? E para alguns medievalistas, com certeza a Idade Média não termina no século XV. E alguns medievalistas chegam a dizer que não termina mesmo até o século XVIII, né? Eu, como sou professora de moderna, não posso concordar com isso, porque senão perco meu emprego e minha razão de existir. Então eu digo não, de jeito nenhum. A história moderna começa no século XV e termina no século XVIII, né? E, portanto, a história da Idade Média começa no século V e termina no século XV. Mas nós sabemos, mesmo brincando, que é uma questão de território aí, nós sabemos que essas balizas elas foram feitas no século XIX por historiadores alemães, dentro de uma lógica absolutamente marcada por aquela época, e que, portanto, com o desenvolvimento dos estudos em história, a gente percebe que houve um engessamento da compreensão dessas transformações. O Bloch fala isso várias vezes de maneira diferente, quando ele está falando da questão do servo, né? Vocês devem ter lido quando ele fala sobre a palavra servo, como é que essa palavra ela transmuta do Império Romano para a tradição francesa, para a história francesa e para a Rússia, né? Ele faz um salto de raciocínio e ele mostra
como é que essa relação ela é diferente, apesar do nome ser o mesmo muitas vezes, ou se não é o mesmo, muito parecido, ou derivado de, né? É, Então, o que importa para o historiador é que ele necessariamente tem que estabelecer uma baliza. E por isso que quando vocês forem fazer lá no quinto, sexto período, vocês começarem a pensar em fazer a monografia de vocês, uma das primeiras coisas que os professores vão pedir para vocês, os professores de laboratório de pesquisa, vai ser corte cronológico da sua pesquisa. Ou seja, você tem que estabelecer onde termina e onde acaba a sua pesquisa. E para isso você tem que ter balizas, tem que ter marcas para fazer isso. E essas escolhas elas podem variar, pode ser fenômenos políticos, por exemplo, a ascensão, o golpe de 64, por exemplo, o golpe militar de 64 e a campanha das diretas já, por exemplo, se você quiser estudar esse período de 64 até 84, por exemplo, né? Ou então, aí você tem duas justificativas políticas balizando o início e o fim. Ou então, alguns historiadores, especialmente franceses, da escola francesa, dos análises, eles trabalham com cortes cronológicos de longa duração, porque eles trabalham com, às vezes, 100 anos, né? E eles usam como baliza de tempo a própria datação das suas fontes. Então, por exemplo, muita gente escreveu sobre a questão dos casamentos no século XVIII na França. Então o corte dele vai ser justamente o corte dos anos dos volumes relacionados a registro de casamento que existia na França, por exemplo, né? Então ele tem um livro de 1703 até 1798. Então ele faz esse corte, por quê? Qual é a origem desse corte? São as suas próprias fontes. Ou seja, você pode criar e justificar esses cortes em cada trabalho que você desenvolver. É fundamental que você faça isso, porque mesmo num estudo de longa duração, você tem que estabelecer algum tipo de parâmetro, né, de baliza para você controlar o seu trabalho, porque senão você se perde, fala de coisas muito gerais e se perde perfeitamente, né, no tempo, né? É muita coisa mesmo para se dar conta. O capítulo quinto, ele é um capítulo incompleto, como a gente já falou para vocês, né? É, é ao mesmo tempo muito tocante, porque é isso, né? A gente fica pensando na coisa dramática da vida de uma pessoa que podia ter produzido muito mais em história, um historiador brilhante, que teve a sua vida ceifada pela realidade da década de 40, da guerra. Ele foi, ele, ele era judeu, mas ele foi preso, na verdade, por conta também porque era judeu, mas também por conta da participação dele na resistência francesa contra a República de Vichy e, portanto, o domínio nazista, né? E sempre causa uma pena ver o fim desse livro. Dá uma certa tristeza ver como é que a história também pode passar por cima da, dos próprios historiadores, né? E nesse capítulo ele iniciava aparentemente uma reflexão sobre causa, né? Que é uma questão que está muito relacionada a uma visão simplista da história, né? Como a gente aprende, em geral, no senso comum, né? A causa e consequência, tem uma causa e uma consequência. E o Bloch estava discutindo isso, tentando começar a discutir isso quando ele foi fuzilado, né? É, Ele tem uma imagem na página 156 que eu achei muito bonita e que tem
muito a ver com como eu vejo história. Aliás, relendo esse livro agora, né, eu fiquei muito impressionada como que ele, esse texto, ele, na verdade, ele me formou, né, no sentido de que muitas das questões que ele coloca e que eu achava ao longo das minhas aulas que eram questões da minha cabeça, na verdade, revisitando essa leitura, eu percebi o quanto eu sou tributária, eu sou devedora dessa leitura, né? O quanto eu acredito em história dessa maneira que o Bloch define, né? Provavelmente porque foi um dos primeiros livros que eu li quando entrei para o curso de História, né? Então isso é bonito de perceber, né? essa, essa ligação, né? Da nossa formação, né? É bacana isso. E depois a gente pode ouvir a Flávia para ver o que ela acha dessa reflexão, porque ela é de uma outra geração, um pouquinho mais jovem que eu, então ela pode ter uma perspectiva um pouco diferente. Mas é muito interessante isso. Bom, então ele trabalha com essa ideia de linhas de força, né? Ele volta à ideia de juízo-valor, né? Especialmente associando a ideia de juízo-valor a uma causa única, né? A busca pelo culpado. Então, na verdade, é bonito ver porque ele está fazendo uma espécie de círculo, fechando um círculo de raciocínio nesse quinto capítulo, né? Para ele, o historiador não deve cair nessa esparrela, nessa armadilha de pensar dessa maneira, né? De buscar o culpado pelas coisas, buscar uma razão para as coisas, ou um acontecimento que vai gerar todos os outros e assim por diante, né? Na verdade, a grande obrigação que o historiador tem que ter é de perceber as razões complexas que qualquer fenômeno histórico em si, né? Então ele dá vários exemplos. Um que tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente é o da peste negra. Ele fala: a peste negra vai causar um abalo populacional absurdo na Europa. Sim, mas é só a peste negra que causa isso? Não. Quando vocês forem estudar Idade Média, ou quando vocês forem estudar moderna, no iníciozinho de moderna, a gente sempre recupera a crise do século XIV, né? Vocês vão ver que a peste ela é um elemento que chega na realidade europeia e que agrava um problema que já estava se desenvolvendo. Ou seja, a economia do final da Idade Média na Europa, ela já estava dando sinais de tensão, de pressão, de quebra, né? De crise. Portanto, não é a peste que causa a crise. A peste ela é um elemento que se associa a outros elementos que desestruturam a sociedade, a economia e a política e a sociedade europeia do século XIV, né? Então, o historiador tem esse compromisso de perceber causas complexas para fenômenos também complexos. Uma outra coisa que é importante que o Bloch fala, apesar de ser ainda muito. Era muito rascunho o capítulo 5, né? Eu acho que ele ainda ia desenvolver um pouco mais esse tipo de reflexão. Mas eu acho que eu entendo o que ele quis dizer, né? Que é justamente o historiador ele deve contar sempre com os aspectos psicológicos profundos dos eventos, né? Porque a gente tem uma tendência de ver a racionalidade em tudo que acontece em história, como se a história tivesse um sentido, né? E, no entanto, muitas vezes as coisas que acontecem em história têm um elemento fortuito, né? Ou um elemento psicológico, ou um elemento irracional,
que não dá para explicar. E o historiador tem que aprender a lidar com essa questão e não e ter consciência de que a racionalidade que ele atribui a uns eventos, na verdade, é fruto da sua própria maneira de narrar esses eventos, né? Então, ele tem que buscar muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso para não acreditar que tudo tem uma razão de ser e um objetivo e já foi desenhado e as pessoas, os agentes históricos que participaram daquele fenômeno, eles tinham um controle completo do que eles queriam fazer. Isso não é aceitável, né? Não é crível e, portanto, o historiador tem que colocar isso em xeque, tem que colocar isso em dúvida, tem que criticar isso também, né? E aí tem uma frase muito bonita na página 159, que é a última, né? As causas em história, como em outros domínios, elas não devem ser postuladas, elas devem ser buscadas, né? Ou seja, você não tem que ter respostas de antemão. Você tem que buscar as respostas. É a pergunta, o ímpeto por essa curiosidade, por essa resposta, que você tem que alimentar quando faz história, né? E aí é a última frase do livro, e como eu disse, é uma frase com um poder de síntese muito impressionante, né? Emociona ver, né, como é que esse livro acaba, né? E com certeza ele poderia ter feito muito mais considerações aí, mas não foi possível, né? De qualquer forma, como uma espécie de legado, uma espécie de herança que ele deixou para todos nós, é um livro poderosíssimo, como vocês podem ver, né? Apesar de estar muito datado, ele tem grandes portas abertas que até hoje os historiadores enfrentam, né, em várias discussões. Nas próximas aulas, a gente pode destacar alguns outros historiadores que trabalham com algumas dessas questões, especialmente o Kozelik, né, que a professora Sanglar, que era a professora de introdução de vocês, se ela tivesse consolidado a sua entrada na UERJ pelo concurso, ela iria trabalhar com vocês com o Kozelik. E ele tem um trabalho muito interessante, especialmente nessa questão que o Mark Bloch estava falando anteriormente sobre os nomes, né, os conceitos. O Kozelik trabalha com a história dos conceitos, que é uma tendência forte atualmente e deriva muito dessa reflexão do Bloch, com certeza, né, de como é importante o historiador saber a história de cada palavra ou, no caso, de cada conceito com o qual ele trabalha nas suas pesquisas, né? Com isso, eu acho que a gente termina o bloco. É claro que tem toda uma parte que ficou por conta da Flávia, que foi aqueles pedaços preliminares do prefácio e a introdução do Legoff. É, mas que a Flávia aqui ia trabalhar com vocês para mostrar como é que se faz esse tipo de resenha, resumo, síntese, essas coisas todas. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, é claro que é só falar e pedir que a gente tenta dar conta, tá bem? Eu peço desculpas pelo quadradinho que atrapalhou as letrinhas, mas depois eu posso publicar as duas formas de, de comunicação para vocês poderem ter acesso ao texto também, tá? No AVA. Então, qualquer dúvida anotem e entrem em contato comigo por e-mail ou pelo chat do AVA ou no dia da aula, que vai ser a próximo dia 9, se não me engano, né? Dia 2, 7, 9. Qualquer dúvida é só falar, tá bem? Obrigada.